Olá, irmãos. Hoje nós vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas das 21 cartas que existem no Novo Testamento. E essas cartas, elas tinham um objetivo, que era consolidar a igreja. Paulo, ele fundava a igreja e depois ele enviava uma carta para consolidar os fundamentos do evangelho que ele pregou. Consolidar a igreja, a palavra de Deus. É como eles estivessem ali presente, eles lendo esta carta que ele enviava. E Paulo é muito grato à igreja de Filipos, aos filipenses, porque ajudaram muito a Paulo, né? Contribuíram financeiramente com Paulo para a disseminação do evangelho. E essa carta começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando Paulo escreve essa carta, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão, ele estava preso em Roma. Ele estava preso e Timóteo tinha ido visitá-lo. E ele diz que é servo de Cristo Jesus. Ele é como se fosse escravo de Jesus. Ele vive para servir a Cristo. A maior motivação de Paulo era pregar o evangelho de Jesus Cristo. É a motivação de Paulo. A todos os santos em Cristo. Quem são os santos em Cristo? É aqueles que se converteram. É aqueles que ouviram a mensagem salvífica de Jesus e aceitaram. E foram regenerados pelo Espírito Santo e foram justificados pela fé em Jesus. Inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Quando Paulo ele fundava uma igreja, ele estruturava essa igreja entre bispos e diáconos. Os bispos eram aqueles que normalmente evangelizavam. E os diáconos faziam a obra social, como tem lá em Atos, quando os apóstolos, que eram aqueles 7 diáconos, para fazer a distribuição de alimentos. Era a parte social que os diáconos faziam. Mas o fato é que, ele, no versículo 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa esse capítulo com essa saudação. Agora ele vai continuar fazendo uma ação de graça e súplicas em favor dos filipenses. Ele diz: dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então ele agradece a Deus por tudo que ele recorda daquele dos filipenses, da igreja que ele fundou. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então Paulo está dizendo que ele faz súplicas. Súplica, tudo que é oração. A oração é aquilo que nós dizemos que é macro, que engloba tudo. Agora, quando nós falamos em súplica, nós falamos de uma oração específica para uma determinada coisa. Aqui no caso, ele está orando pela igreja, suplicando por essa igreja que tanto ajudou na sua caminhada de fé. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós sabemos que quando Paulo esteve em Filipos, aconteceu 3 coisas muito importantes lá. Ele estava indo orar ali no rio, e ali ele encontrou Lídia, e Lídia foi convertida, e ali ele batizou Lídia e toda a sua casa. Depois ele teve aquele caso daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem ganhava dinheiro para aquelas pessoas que usavam ela para adivinhar. E ele manda que aquele espírito adivinhador saia dela. E ele deixa essa jovem livre desse espírito maligno. E outra coisa que acontece ali é que, por conta disso,
as pessoas que usavam essa jovem para ganhar dinheiro, eles se revoltam contra Paulo e açoitam Paulo, e Paulo é preso. E Paulo, lá na prisão, Paulo fica cantando com Silas e louvando a Deus. E ali acontece um terremoto, e ali aquele carcereiro vê tudo aquilo, quer suicidar-se, ele diz, não, estamos todos aqui. E o fato é que aquele homem se converte, toda a sua casa se converte. Então, foram coisas que aconteceram com Paulo em Filipos. E Paulo está dizendo, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está agradecendo tudo que ele passou naquela cidade, naquela igreja de Filipos. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquelas pessoas ali em Filipos adoravam o culto ao imperador, porque Filipos era uma colônia romana. E ali adoravam deuses pagãos. O imperador era adorado como um deus. E quando Paulo chega e prega o evangelho de Cristo, e quando Paulo chega e diz que a salvação se dá pela fé em Jesus, que ele veio morrer no nosso lugar, ele foi até a cruz, e lá ele levou todos os pecados da humanidade. Então, quando Paulo prega esse evangelho, ali muitos se convertem. Então, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, aquele que foi regenerado, aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele é suficiente para completar até o dia da volta de Cristo Jesus. Para completar, ou seja, o gozo eterno. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Olha o amor que Paulo tinha por essa igreja. Ele diz que traz essa igreja no coração dele. Ele amava esse povo, porque esse povo foi muito solícito com ele. Por várias vezes eles ajudaram financeiramente Paulo em determinados momentos. Até aqui em Roma, ele preso, eles mandaram ajuda para Paulo, financeiramente. E Paulo, quando chegava numa cidade que eles ajudavam financeiramente, tudo bem. Mas quando Paulo chegava numa cidade que não havia ajuda, ele ia trabalhar para se manter e continuar fazer aquilo que ele estava, o seu ministério, que era pregar a palavra de Deus. E a sua motivação maior, que era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai dizer, seja nas minhas algemas, ou seja, ele está dizendo que está preso, nas minhas algemas, ele está preso em Roma, seja na defesa e na confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqueles que se converteram, aqueles que continuam firmes no evangelho de Cristo, eles são participantes da graça com Paulo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vós. Ou seja, ele coloca Deus como testemunha da saudade que ele sente daqueles irmãos que tanto beneficiaram a ele. Na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Nós sabemos que a misericórdia de Deus se renova cada manhã e dura para sempre. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos pela sua justiça. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ou seja, o que ele está dizendo é que o vosso amor aumente mais e mais, ou seja, aumente mais a Deus e aos irmãos. E que esse amor, com discernimento, ou seja, com pleno conhecimento, porque Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer de nós que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para aprovar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E aqui nós vamos entender, inculpáveis para o dia de Cristo, é que a salvação tem a parte de Deus e a parte do homem. A parte de Deus é a regeneração e a justificação. Mas a parte do homem,
é a responsabilidade humana na salvação. Por quê? Porque a fé e o arrependimento são coisas do homem, são atos livres do homem. Então, nós vamos entender que há responsabilidade humana na salvação. Quando ele diz aqui que para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mas Paulo vai aqui falar que a situação dele contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo ele foi preso 3 vezes. Paulo foi preso em Filipos, aqui. Paulo foi preso em Cesareia, quando ele foi para Jerusalém, onde ficava o governador. E depois ele está preso aqui em Roma. E Paulo está dizendo que todas essas coisas que aconteceram na sua vida, essas prisões, o que ele sofreu por conta do Evangelho, tem contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então, o que acontece aqui? Que Paulo está dizendo que toda a guarda pretoriana de Roma e os demais soldados conheceram o Evangelho de Cristo. E que se Paulo não vai até Roma, esse aqui não tinha conhecido o Evangelho de Cristo, não tinha havido conversão. Quando o próprio Jesus pede a Paulo que ele devia ir a Roma, tinha um objetivo. O objetivo é que esses aqui conheceram o Evangelho de Jesus Cristo e aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador por conta das minhas cadeias, por conta da prisão dele em Roma. Ele está dizendo que contribuiu para o progresso do Evangelho, a situação dele. A maioria dos irmãos, estimulados ao Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que viviam lá na igreja, já tinha uma igreja lá formada, porque Paulo não implantou a igreja de Filipos, de Roma. Paulo estava preso em Roma e Paulo não implantou a igreja de Roma. A igreja de Roma já existia. E aí, Paulo está dizendo que esses lá, eles viram o que Paulo fez e ficaram encorajados. Ou seja, sem medo de pregar a palavra de Deus. Então, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, nas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Eles por amor, sabendo que estou incumbido a defesa do Evangelho. Aqui tem uma coisa muito grave. É que ali houve uma inveja. Porque tinha uma igreja, já existia uma igreja, e ali eles começam a ter inveja de Paulo, porque Paulo ele é uma liderança. Paulo era um homem que implantou muitas igrejas, e Paulo ele tinha conhecimento da palavra de Deus com muita propriedade. E ali começou a ter uma inveja. Ou seja, esses homens começam a pregar o evangelho, mas a motivação deles não era a motivação que muitos viessem a crer no evangelho e ser salvos. A motivação deles era outra, a motivação deles era errada. Era fazer com que Paulo fosse envergonhado. Eles queriam se mostrar que eles eram melhor do que Paulo. Essa era a motivação deles. Então ele vai dizer, alguns efetivamente proclamaram a Cristo por inveja, querendo derrubar o trabalho de Paulo, porém o faz de boa vontade. Esses por amor, sabendo que eu estou incumbido a defesa do evangelho. Agora ele vai dizer no versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar a tribulação as minhas cadeias. Ou seja, eles pregavam por inveja para fazer com que Paulo se fosse diminuído. Essa era a ideia. Mas como é que Paulo se comporta nesse momento? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por
pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão pregando o evangelho de Cristo verdadeiro, tudo bem. Embora a motivação de vocês seja errada, estão pregando para que denigrir a minha imagem, para me rebaixar, por inveja, mas eu me alegro com isso, porque vocês estão pregando o evangelho para que muitos venham conhecer a verdade, não há problema nenhum. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele sabia que ali ele estava preso, ele já tinha sido interrogado por César, e estava aguardando um veredicto. Ele tinha esperança pela provisão do Espírito de Jesus, pela súplica, ou seja, uma oração específica pela sua soltura, pela sua libertação, eu estava esperançoso que ele podia sair dali. Segundo a minha ardente expectativa, esperança de que nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre. Olha que ele está dizendo, como sempre, ou seja, ele sempre teve ousadia, coragem de enfrentar dificuldades. Não era aquele momento ali que ele ia sair envergonhado. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então aqui ele está dizendo aqui para todos que se ele sair com vida, glória a Deus. Se ele for condenado à morte, glória a Deus. Por quê? Ou seja, Cristo será engrandecido no seu corpo, ou seja, pelo que ele fez, pela pregação da palavra, porque Paulo fez muito pelo Evangelho de Cristo. Então, o engrandecido aqui não é Paulo, é o próprio Cristo será engrandecido, porque toda a glória é dada ao nosso Deus. Porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo está dizendo que ele vive para Cristo. Cristo é a razão do seu viver. A motivação dele na sua vida, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo está entendendo que ele já sofreu tanto por conta do Evangelho. E morrer é lucro porque ele sabe que Jesus está lá no céu, esperando a sua alma. Queria estar lá no altar de Deus depois da morte. Mas morrer para ele era lucro. Ele não tinha medo da morte. Porque ele tinha consciência que depois da morte, para onde é que ele ia? A sua alma ia para o altar de Deus. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um ou de outro lado, eu estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, Paulo, aqui ele diz o seguinte, olha, ir para Cristo é incomparavelmente melhor. Mas ele sabe que ainda precisa fazer o trabalho com os irmãos aqui, né, ainda na terra. Ele diz, por outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor? É melhor ele partir e estar com Cristo. Mas ele vai dizer, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, permanecer aqui para consolidar o trabalho do Senhor Jesus. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ele tinha aqui esperança que o veredicto que seria dado para ele seria favorável. Porque havia uma expectativa de condená-lo à morte. E ele aqui tinha essa expectativa ainda de sair vivo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, ele tinha aquela ideia de ainda voltar, né, para os filipenses, para a igreja de Filipos, estar com eles, porque ele tinha muita gratidão pelo que eles fizeram por ele. Mas aqui Paulo ele vai, a partir do versículo 27, conclamar
a unidade cristã da igreja na luta. Ele vai dizer que estivessem unidos e firmes, né, todos eles. Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, ou eu estando aí com vocês, ou ausente, ou seja, eu sendo condenado e não podendo estar com vocês, alguma coisa vier me acontecer, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes, é um só espírito, ou seja, estejam firmes, estejam unidos contra aqueles falsos irmãos que querem desviar o Evangelho de Jesus Cristo. Estejam firmes, unidos no só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo está dizendo que a única coisa que leva à salvação é a fé em Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Então, aqueles que pregavam que a circuncisão, aqueles que pregavam que a lei, as obras da lei, as datas festivas e a questão da comida, né, é que levava à salvação, de descendente consanguíneo de Abraão. E ele vai dizer, não é isso que leva à salvação. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, muda toda a história deste homem. Ele sabe que a salvação está em Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de ser crentes nele. Então, todos estão conscientes que eles vão sofrer, também como ele sofreu, por conta do Evangelho do Senhor Jesus. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus, que gozamos do privilégio de conhecer o Evangelho de Cristo, fizemos aliança com ele, fomos alcançados pela graça salvadora, nós vamos ter dificuldade, irmãos. Vamos ter dificuldade, vamos ter irmãos contra o Evangelho de Cristo. Vai ter inveja, vai ter fofoca, vai ter tanta coisa contra nós. Mas ele clama pela unidade, que estejais firmes em um só espírito, com uma só alma. Ele vai concluir este capítulo dizendo, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, ele está dizendo que ele é o paradigma. Olha o que ele fez, olha como ele lutou para levar a mensagem salvífica de Jesus para muitos. Foi para a Ásia, foi para a Ásia Menor, foi para a Macedônia, foi a Caia, ele foi para a Antioquia da Psídia, implantou a igreja, sofreu muito pelo Evangelho de Cristo, apanhou, teve açoites, foi preso, apedrejado, passou fome. Tudo isso ele está dizendo, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é meu. Então é isso que Paulo fala, inicia essa carta aos Filipenses, encorajando eles e ao mesmo tempo agradecendo por tudo que ele fez por ele. Que Deus continue nos abençoando.